Olá, meus caros, aqui, como você já sabe, Múcio Vasconcelos, o seu coach de negócios e de vida. Eu tenho recebido de alguns coaches a solicitação de que eu faça um vídeo ou mais um vídeo explicando o que é coaching para que mais pessoas possam se beneficiar deste processo como eles têm se beneficiado. Então vamos lá. O que é coaching? Coaching é uma metodologia com validação científica que permite que, através das mais 100 ferramentas que nós utilizamos ao longo de um processo, você, enquanto cliente, enquanto, portanto, coach, se beneficie deste processo e atinja toda e qualquer meta ou objetivo que você tenha, independentemente da área, seja na sua área profissional, seja na sua área profissional, seja na sua área pessoal. Pediram a essas pessoas também que eu falasse um pouco sobre por que o coaching não é tão conhecido no Brasil. Muito bem, vamos lá. O coaching chegou no Brasil há aproximadamente uns 30 anos. Se você comparar 30 anos de existência de coaching no Brasil com outras metodologias que têm um enfoque transformacional, você vai se deparar com metodologias que são muito mais antigas. Existem metodologias que habitam o nosso país, estão disponíveis no nosso país há mais de um século. Então elas têm uma tradição, elas têm um número de pessoas formadas nessas metodologias incomensuravelmente maior do que o coaching, ainda que nos dias de hoje você encontre com muitas pessoas que dizem ter formação em coaching. E o fato delas dizerem não quer dizer que isto não corresponda à verdade. É sim, são muitos coaches, existem muitos coaches. Por quê? Porque, como eu dizia a você, o coach só tem 30 anos. Mas ao longo dos primeiros 20 anos, ele ficou restrito, reduzido à sua atuação através de alguns coaches muito especiais que vieram para o Brasil e ainda estão conosco e atuavam apenas junto a altíssimos executivos de empresas transnacionais. E como esse processo era um processo extremamente caro, um investimento muito alto, este processo ficou vinculado a negócios de grandes empresas, a executivos de grandes negócios, de grandes empresas. Muito bem. De uns 10 anos a esta parte, este processo de coaching começou a ser democratizado. E nos dias de hoje, existe até um certo frisson, existe um certo modismo, com muitas formações em coaching. Uma verdadeira saraivada de cursos que fazem formações em coaching. E sem nenhum tipo de barreira de entrada, então você pode imaginar que isso traz em si um bem bastante interessante e, por outro lado, traz também uma série de problemas em função dessa formação generalizada, dessa disponibilidade generalizada sem barreiras de entrada. Ora, muito bem. Se você me perguntar por que é que, apesar de todo esse modismo, não existe ainda uma informação muito profunda de coaching, a resposta está naquela primeira que eu lhe dei. Ainda é um processo relativamente jovem. E depois existe, em qualquer tipo de processo transformacional, 3 categorias de clientes muito interessantes. Um cliente que é bem informado a respeito de coaching ou de qualquer outro processo transformacional, e esse, como ele é bem informado, ele pesquisa o processo de coaching, ele pesquisa o coaching, ele investe no coaching e ele tem resultados excelentes no coaching. Muito bem. Existe uma outra categoria de pessoas que elas não sabem muito bem o que é coaching, elas já ouviram falar,
elas ouvem falar bem de coaching, às vezes pessoas próximas a elas, que falam muito bem do coach delas, do processo coaching como um todo, mas elas resistem bravamente em fazer parte desse processo. E por que resistem? A resposta é muito simples. Elas sabem que elas têm algumas dores, elas sabem que elas têm alguns sofrimentos, elas sabem que elas têm algumas deficiências. Da mesma forma que elas sabem que se ela enfrentar um processo de coaching, ela vai ter que enfrentar esse problema que ela tem, seja ela qual for, de ordem profissional, de ordem pessoal, de ordem familiar. Muito bem. Qual é a postura que ela toma? A postura que ela toma é não fazer o processo. Ou seja, ela prefere continuar com a dor, prefere continuar com o sofrimento, do que se submeter a um processo que eventualmente venha a curá-la desse tipo de problema que a aflige. Você pode dizer assim, puxa, mas essa atitude ou essa decisão não é de bom senso. Não é de bom senso para quem, cara pálida? Pode não ser para você, mas para a pessoa que está resistindo, é de bom senso. Até que essa dor e esse sofrimento a atinja de uma forma tal que ela outra alternativa não tenha a não ser buscar um processo de coaching. Então, aí ela vai arcar com uma dor infinitamente maior, ela vai enfrentar um monstrinho que ela permitiu criar dentro dela para que ela se livre dela. Mais cedo ou mais tarde, ela vai fazer isto. Mas pessoas há que, enquanto puderem ir administrando essa dor, este sofrimento, elas vão fazendo isto, até o ponto em que não conseguem mais suportar, e aí elas procuram um processo de coaching. Existe uma outra categoria de pessoas que elas certamente não têm a menor informação sobre isso. Quando você fala sobre isso, o desinteresse delas continua. E tem ainda dentro deste grupo um determinado grupo de pessoas que, mesmo que soubessem, mesmo que tivessem a informação mais do que adequada, mais do que pertinente, ainda assim resistiriam bravamente a participar do processo. Até quando? Até que a dor, até que o sofrimento fique insuportável. Muito provavelmente você tem ao seu redor alguém que enfrentam a dor, enfrentam o sofrimento já há algum tempo. O que é que você pode fazer para ajudá-lo? Você pode compartilhar esse vídeo, você pode enviar este vídeo, e se você assim o fizer, você estará ajudando esta pessoa a tomar uma decisão mais rápida. Você estará ajudando esta pessoa a cair em si, ter consciência de que a solução dela não é continuar administrando a dor, não é continuar administrando o sofrimento, e sim procurar alguém que possa realmente ajudar a ela mesma e, quem sabe, as pessoas que estão ao redor dela. Assim, eu solicito a você que dê um like nesse vídeo e compartilhe. Quanto mais você compartilhar este vídeo, mais você estará ajudando a você mesmo e principalmente às pessoas que fariam um belíssimo uso para a sua vida deste processo, seja na área profissional, na área familiar ou na área pessoal. Até o próximo vídeo, um abraço, até a próxima!